Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira com mais uma edição de O Gol no Mercado, trazendo as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo, para você ficar por dentro sobre o que está acontecendo, quem está saindo, quem está chegando. E é claro que a gente quer contar com a sua opinião. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando do seu time, o que você gosta ou não gosta de cada uma das transações que nós temos no programa de hoje. Lembrando que é importante deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar no canal do Gol também, e todas as informações você encontra em ogol.com.br, cobertura em tempo real do mercado da bola. O vídeo de hoje começa com um especial aqui, uma série de notícias envolvendo o Palmeiras. Afinal, veio lá do Allianz Parque a principal notícia do final de semana com a venda do Richard Rios para a equipe do Benfica. 27 milhões de euros é o valor que vai pagar a equipe portuguesa. É a maior compra da história do Benfica, né? O time nunca gastou tanto dinheiro assim para contar com um jogador. Benfica que já tem aí grandes vendas, né, até ultrapassando a barreira dos 100 milhões de euros, mas para contratar é o maior valor da história, é uma das maiores aquisições da história do futebol português. Richard Rios, colombiano, tem 25 anos, destaque no Mundial de Clubes, um volante que atraiu a atenção de muitos times, teve concorrência do Zenit, optou por não ir para o futebol russo pensando na Copa do Mundo do ano que vem, né? Quer defender a seleção da Colômbia. Teve proposta também da equipe da Roma, na Itália, mas o acerto foi feito com o Benfica. O jogador já nem atuou contra o Atlético Mineiro no final de semana e viaja para passar por exames médicos e assumir, então, o time do Benfica. 27 milhões de euros, que dá em 175 milhões de reais na última cotação, valor que será pago em 3 parcelas, tá? Essa é a informação apurada pelo Gol e com seu site em mão, o 00. Então, essa é a transação que acontece e o Palmeiras já pensa numa reposição. Essa reposição pode vir justamente de Portugal, vamos dizer assim, tá? Porque a gente está falando do luso-brasileiro Otávio, jogador que defendeu a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2022, jogador revelado pelo Internacional de Porto Alegre, foi vendido para o Porto em 2014, passou pelo Porto B, foi para o Vitória de Guimarães, jogou até pela equipe B também do time do Vitória, até que conseguiu sua posição se firmar entre os titulares do Porto e se destacou muito bem nos anos que esteve na equipe portuguesa, né? Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Português na temporada 2022-2023, fez parte de 3 times ideais em 3 competições do Campeonato Português quando jogava pelo Porto, chamou a atenção, se naturalizou, defendeu Portugal na Copa do Mundo que aconteceu no Catar. Ele se transferiu para o Al Nassr, está na equipe do Al Nassr, mas não deve fazer parte dos planos do técnico Jorge Jesus. Na lista dos jogadores que foram levados para a pré-temporada que acontece na Áustria, o Otávio ficou de fora. O Jorge Jesus alegou que é questão técnica, porém tem especulação de que tem algo a mais. Em abril do ano passado, na Supertaça Saudita, quando o Jorge Jesus estava no Al Hilal, teve um desentendimento com o Otávio, então jogador do Al Nassr, e pode ter sobrado alguma coisa. O fato é que o Otávio não faz parte, aparentemente, dos planos da equipe saudita. Uma boa oportunidade, mas deve ter concorrência também, porque tem mais interesse de outros times da Arábia Saudita atrás do jogador. Palmeiras tem o Otávio, então, no radar, tá? E para a gente fechar o Palmeiras, falar de Abel Ferreira, porque o contrato dele se encerra no final desse ano e ontem, depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, ele falou sobre renovação, falou que tem em suas mãos, desde janeiro, um novo contrato para assinar, contrato por 2 anos, indo até o final de 2027, que é quando acaba a gestão da Leila Pereira, né, a presidente do Palmeiras, que já foi reeleita e não pode mais se candidatar. O Abel falou que não assinou esse contrato ainda porque quer a inclusão de uma cláusula de título. Se o Palmeiras passar uma temporada sem conquistar um título, aí ou o Palmeiras poderia dispensá-lo sem pagamento de multa, ou então o Abel podia pedir para sair também sem problema nenhum, né? Ficaria livre. Se não conquistar um título, ele estaria liberado para deixar o Palmeiras.
Não é a vontade da Leila. A Leila quer contar com o Abel até o final de sua gestão no time do Palmeiras. Então a gente aguarda aqui para saber quem vai vencer essa queda de braço, se o Abel fica depois do término dessa temporada de 2025. Vamos lá um pouquinho para o futebol internacional, porque um alvo do Botafogo, o Gonçalo Borges, acertou com o Feyenoord e foi apresentado com pompa e circunstância lá na equipe holandesa, né? Foi vendido por 9 milhões de euros junto à equipe do Porto, cerca de 58 milhões e meio de reais, mais 2 milhões de euros de metas, né? Cerca de 13 milhões de acordo com o desempenho que ele vem a obter no Feyenoord. E aí ele chegou num helicóptero, né? Pousaram um helicóptero no centro do gramado no estádio do Feyenoord e ele desceu lá com pompa e circunstância apresentado como reforço, né? Um jogador que tinha tudo certo entre Porto e Botafogo, mas o staff do Gonçalo entendeu que ele é um jogador jovem, tem apenas 24 anos, e não seria interessante fazer um movimento indo para uma liga, um mercado como o brasileiro neste momento, por isso rejeitou a proposta do Botafogo e foi para a Holanda. Quem está mudando de time na Europa é uma cria do Corinthians, Gabriel Moscardo, que foi contratado pelo PSG, foi vendido por 20 milhões de euros na temporada 2023-2024, ainda está jovem demais, 19 anos, está pegando uma experiência no futebol europeu e foi emprestado ao Braga, de Portugal. Chegou por empréstimo, tem uma relação ali do Braga com o Al-Khelaifi, né, que é o presidente do PSG, e o Moscardo chega para ser uma opção para o técnico Carlos Vicens, que é o novo treinador da equipe do Braga, ele que era auxiliar do Pepe Guardiola, assumiu o comando do time e vai treinar esse time do Braga, que estreia na temporada já nesta quinta-feira pela pré-Europa League, né? Então o Moscardo ainda não deve jogar, vai fazer uma adaptação, estava de férias, esteve com o elenco do PSG na disputa do Mundial de Clubes, estava curtindo uns dias de descanso e agora começa o trabalho pensando nessa temporada no Campeonato Português. Falando de Manchester United aqui, porque nós temos duas notícias envolvendo o United. A primeira é que eles entraram na briga, mais uma vez, pelo Gyökeres. A novela entre Arsenal e Sporting continua, desde que o Sporting reclamou, quer metas mais tranquilas para obter aquele dinheiro extra que viria na conquista de metas, né? O Arsenal não falou mais com o time português, já são 7 dias sem comunicação, e aí o Manchester United percebeu uma brecha e fez uma proposta em valores que agradam mais ao time do Sporting, mas tem um porém, né? A questão aqui é o Gyökeres, a vontade do jogador. O jogador deixou bem claro que ele quer ir para o Arsenal e nenhum lugar mais, né? Não quer ir para o United porque o United não tem competições europeias para disputar nessa temporada. Ele entende que é importante estar na Champions League e também quer brigar mais por título. Por mais que tenha ali o Rubem Amorim, seu ex-treinador de Sporting, no comando do United, ele não entende como interessante, então essa novela vai se arrastar um pouco mais. O United entrando na briga, mas não é de interesse do jogador. O jogador quer o Arsenal, mas o Sporting não quer negociar com o Arsenal por questões contratuais. Vamos aguardar mais aí sobre o artilheiro sueco. Enquanto isso, o United emprestou o Rashford para o Barcelona. Os detalhes estão sendo definidos ainda, né? Falta exame médico, diz que tem uma lesão ali no Rashford, mas ainda falta só o anúncio oficial. Ainda o empréstimo seria contrato de 1 ano e com uma cláusula de compra na casa dos 30 milhões de euros a serem pagos em junho de 2026. O Rashford tem 27 anos, foi revelado pelo Manchester United e no meio da temporada passada, depois de críticas do Rubem Amorim, ele foi emprestado ao Aston Villa, só jogou no futebol inglês, não tem experiência fora ali da Inglaterra e pode, então, vestir a camisa do Barcelona na próxima temporada. Pelo Aston Villa, foram 17 partidas com 4 gols e 5 assistências. Antes, ele tinha feito 24 jogos com o United, com 7 gols e 3 assistências. Vamos aguardar aqui.
o Rashford topou até reduzir o salário dele, cerca de 15% dos seus vencimentos. Mesmo assim, o Barcelona vai ter que desembolsar 14 milhões de euros com os salários do jogador. E para a gente fechar aqui o nosso boletim de hoje, falar do Olympique de Marseille, que tem 2 reforços de peso que podem estar chegando. O primeiro deles é Aubameyang, atacante que marcou aí seu nome defendendo a equipe do Borussia Dortmund e também do Arsenal, né? Passou pelo Barcelona, passou pelo Chelsea. Tem chance de jogar agora a Liga dos Campeões mais uma vez, defendendo o Olympique de Marseille. 11 assistências pelo Marseille na temporada 2023-2024, foi vendido, estava no futebol da Arábia Saudita, tinha oferta para seguir na Arábia Saudita, mas resolveu voltar para sua casa, para o Olympique de Marseille, e vai assinar um contrato por 2 anos. E o outro nome é de um brasileiro, né? O brasileiro que foi sensação do futebol holandês na temporada passada. Estou falando do Igor Paixão, jogador que estava no Feyenoord, jogador muito cobiçado e que vai custar cerca de 30 milhões de euros aos cofres do Olympique de Marseille, assinando um contrato que deve ir até 2030. O Igor Paixão, que na temporada passada fez 47 jogos com o Feyenoord, com 18 gols e 14 assistências. Essas informações do mercado da bola nessa segunda-feira. Fique ligado, o gol.com.br, para ter todos os detalhes, cobertura em tempo real de todos os negócios que vão acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, mais uma vez, eu peço que você deixe o seu like, seu comentário, seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e a gente volta amanhã. Valeu, aquele abraço!